Ok, vamos começar agora o capítulo 3. Vou colocar aqui. Capítulo 3, que é o capítulo de espaços vetoriais. Bem, antes de eu entrar com o conceito de espaço vetorial, eu vou falar primeiro no conceito de operação. Quando eu tenho uma função assim, f de A cartesiano B em C, eu tenho então uma função de duas variáveis. Ou seja, eu tenho uma função assim do tipo f de AB em C. Né? Um exemplo clássico seria se eu pegasse, acho que eu já coloquei essa função, se eu tiver aqui, por exemplo, uma função f de R cartesiano R, dos reais em reais, que vai nos reais. Eu posso pegar, por exemplo, a função f de xy, que é igual a x quadrado mais y quadrado. Aí o gráfico dela seria algo assim. Seria uma... tentar desenhar aqui, tá? Ser um paraboloide de revolução. Ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função de duas variáveis. Então, agora, com essa ideia de função de duas variáveis, eu vou introduzir o conceito de operação. Então, quando eu tenho uma função assim, f de A em B igual a C, que é uma função de duas variáveis, eu posso fazer o seguinte: esse f aqui deixaria de ser uma função e eu poderia chamar de operador. Então, isso aqui vai ser o operador. Operador, ok? Nessas condições, vendo esse fzinho como operador, vou colocar aqui operador, então eu posso, em vez de dizer f de AB, eu poderia colocar AFB igual a C. Ou seja, esse f vai ser o operador e, consequentemente, eu tenho uma operação. Então, esse f, por exemplo, poderia ser a operação de adição. Tipo, A mais B é igual a C. Então, uma operação, na verdade, é uma função de duas variáveis. Então, vou colocar aqui. O que é uma operação? Uma operação é uma função de duas variáveis. Ok? Então, se eu tivesse assim uma função mais, tá? Isso aqui é o símbolo de adição, tá? Adição dos reais nos reais, que vai dar R$1 nos reais. Então, por exemplo, eu tenho uma função de 2, vou colocar aqui, uma função adição de 2 com 3 é igual a 5, só que em vez de simbolizar assim na forma de função, vou colocar aqui, em vez de simbolizar assim na forma de função, a gente põe na forma de operação. Então vai ficar 2 mais 3 é igual a 5. Ok? Tá, então entendendo uma operação como uma função de duas variáveis, eu vou definir espaço vetorial usando essa ideia de operação. Ok? Então vamos lá. Bem, agora vamos para o primeiro conceito, que é o conceito de espaço vetorial. Definição de espaço vetorial. Ok? Bem, então vamos para a definição.
colocar assim, dados um corpo K mais vezes e um conjunto V munido das operações dois pontos. Então, vou colocar essas operações aqui. A operação de adição, tá? A operação de adição entre dois elementos do conjunto V, que vai resultar num outro elemento do conjunto V. E nós temos também a operação de multiplicação. Multiplicação de um elemento do corpo K com um elemento do conjunto V e que vai resultar num novo elemento do conjunto V. Ok? Então, eu estou usando a definição de operação como sendo uma função de duas variáveis. Tudo bem? Então, dados um corpo K e um conjunto V, munido dessas operações, vou colocar assim, diz-se que V é um espaço vetorial quando, vou colocar assim, quando para quaisquer, colocar assim, quaisquer A e B pertencente a K e o V e W pertencente a V, tenhamos as propriedades. Então, para que o conjunto V seja um espaço vetorial, tem que ter essas propriedades aqui. Primeira propriedade vai ser a propriedade associativa. Tá? U mais... vou colocar aqui. U mais V mais W tem que ser igual a U mais V mais W. Então, eu posso colocar os parênteses aqui ou os parênteses aqui. Okay? Aí, a segunda propriedade é que U mais V é igual a V mais U, que é a propriedade comutativa. A terceira propriedade diz que, vou colocar assim, existe um elemento que eu vou chamar de zero, pertencente a V, tal que U mais zero é igual a zero mais U, que é igual a U. E esse zero estilizado que eu coloquei é o elemento neutro dessa operação, dessa operação de mais, né? Ok? E a quarta propriedade diz que, para qualquer que seja, vou colocar assim, qualquer que seja U pertencente a V, existe um menos U pertencente a V, tal que U mais menos U é igual a menos U mais U, que vai dar o elemento neutro. Ok? Tá. Além dessas propriedades, vou colocar aqui que ainda não terminou a definição de espaço vetorial. Ok? Então, ainda falta propriedades envolvendo a multiplicação, envolvendo esses escalares aqui, né? O A e o B, tá? Então, a quinta propriedade diz que 1 vezes U é igual a U. A sexta propriedade diz que A vezes B vezes U é igual a A vezes B vezes U, tá? A sétima propriedade diz que A vezes U mais V vai ser igual a A vezes U mais B vezes U. E a oitava propriedade
diz que se, vou colocar aqui, se A mais B é igual a U, perdão, A mais B vezes U vai ficar A vezes U, vou colocar o pontinho, tá? Mais B vezes U. Ok? Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, é que essas operações de adição e multiplicação aqui são diferentes dessas operações aqui de adição e multiplicação. Por quê? Porque essas operações aqui, daqui, elas são operações entre vetores. No caso, eu estou falando em termos de um espaço vetorial. Já essas operações aqui, de cima, são operações de elemento do corpo K. Ok? Então, existe diferença. Eu poderia colocar com uma, sei lá, com uma outra cor, né? Eu poderia colocar aqui poderia mudar a cor desse sinal de mais aqui para poder diferenciar, mas pelo contexto, vocês já vão saber diferenciar um do outro. Ok? Porque aqui, nesse caso aqui, eu tô somando vetores. Ou seja, eu estou somando elementos do espaço vetorial. É diferente daqui no caso do item 8, em que essa soma aqui no item 8 não é uma soma de vetores, é uma soma de elementos do corpo. Poderia ser uma soma de números reais, já que se eu pensar em termos dos elementos do corpo dos reais. Ok? Agora a gente pode pensar em algumas propriedades. Né? Vamos lá. Então, alguns exemplos. Vou colocar assim. Exemplos de espaços vetoriais. Bem, o primeiro exemplo que eu posso usar, exemplo 1, que eu posso pegar é o espaço V. Vou colocar um exemplo aqui. O espaço V das R cartesiano R. Esse espaço aqui é um espaço vetorial. Ok? Deixa eu só voltar aqui um instantinho, que eu esqueci de falar uma coisa. Eu vou escrever aqui, olha. Nessas condições, dizemos que V é um espaço vetorial sobre um corpo K. Ou seja, sempre tem um espaço vetorial sobre um corpo, tá? Agora sim, vamos voltar aqui. Agora, aqui eu vou pegar um espaço vetorial, que vai ser o espaço vetorial R cartesiano R. E o corpo K, que eu vou pegar, vai ser o corpo dos reais. Ok? Aí, nessas condições, eu tenho que definir uma adição e uma multiplicação nesse corpo, né? Então, eu posso pensar aqui na adição, que seria uma adição de V cartesiano V, que vai dar em V, né? E uma multiplicação, que seria uma multiplicação, vou colocar esses 2 pontos, né? Do corpo no espaço, que vai dar B, ok? Então, essa adição e multiplicação pode ser definida assim. A adição vai ser A mais B, AB, XY, que vai ser A mais X, B mais Y. Já a multiplicação, eu posso pensar assim, em lambda vezes AB, que vai ser igual a lambda A, lambda B. Ou seja, aqui eu tenho a operação de adição, né? Aqui é a operação de adição, e aqui a operação de multiplicação. Repara que essa adição e essa multiplicação não tem nada a ver com essa adição daqui, porque aqui eu estou somando números reais. Essa adição aqui é uma adição de números reais, sendo que agora essa outra aqui não, já eu estou somando vetores.
ok? Olha, mesma coisa aqui. Aqui, bem aqui, eu estou somando, eu estou multiplicando números reais. Eu estou somando elementos, eu estou multiplicando elementos do corpo. Agora aqui não, eu estou multiplicando um escalar com um vetor. Ou seja, é uma outra multiplicação. Tudo bem? Então, eu quero mostrar, colocar assim, mostre que V é um espaço vetorial sobre K. Então, ele está pedindo, a questão ela está pedindo para que nós verifiquemos, para que nós mostremos que V realmente é um espaço vetorial. No caso, esse R, cartesiano R, eu posso simbolizar por R ao quadrado, ok? Então, vamos lá. Solução. Para eu mostrar que V é um espaço vetorial sobre K, eu tenho que mostrar que V satisfaz aquelas 8 condições. Que são essas 8 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que provar que satisfaz as 8 condições. A primeira condição aqui, é a propriedade associativa. Ok? Então, vamos verificar se satisfaz se possui a propriedade associativa. Então, a primeira é a associativa. Vou colocar assim, associativa da adição. Bora ver. Então, eu posso pegar aqui um vetor U, que eu vou chamar de AB, o vetor V, que eu vou chamar de CD, e o vetor E, que eu vou... Perdão. Vetor U, V e W, que eu vou chamar de EF. Agora, a gente pode fazer o seguinte. Daí, eu posso fazer assim. U mais V mais W. Eu vou fazer essa operação aqui, tá? Vou fazer o seguinte aqui, para não gerar muita ambiguidade na nossa visualização. Em vez de usar um parêntese, eu vou usar um colchete, tá? U mais V mais W. Aí vai ficar como? Vai ficar AB, CD mais EF. Ok? Então, dando continuidade, aqui como eu vou começar, logicamente, operando com aquilo que está dentro do colchete. Então, e a operação, como é que é? A operação é assim, né? Eu somo as primeiras componentes e eu somo as segundas componentes. Então, vai ficar a primeira componente com a primeira componente, vai ficar A mais C. E depois eu somo as segundas componentes, B com D. Mais EF. Ok? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar isso aqui como sendo uma coisa só. Ok? Então, eu vou fazer de novo uma soma. Aqui, olha, tem uma outra adição. Uma outra adição de vetores. Então, eu vou somar o primeiro vetor com o segundo vetor. Então, quando eu fizer essa outra soma, vai ficar A mais C mais E. Aí o outro vai ficar B mais C. Perdão. F, tá? Agora, como eu só tenho aqui dentro da primeira componente, dentro da segunda, eu só tenho números reais, então eu posso abandonar os parênteses, vai ficar só A, C, E, e aqui B, D, F. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou colocar aqui na outra página, fica melhor, aqui está muito apertado. Então, eu tenho aqui, vou repetir o que eu escrevi lá. U mais V mais W é igual a C, E, B, D, F.
Então, essa expressão aqui eu vou chamar de expressão asterisco. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa para, no caso, eu vou botar aqui, né? Eu quero provar que vale associativa, ok? Então, se eu quero provar que vale associativa, o que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que U mais V mais W é igual a U mais V mais W, só que colocando o cochete no segundo membro. Tudo bem? Tá. Então, nessas condições, eu vou provar que esse outro lado também dá o mesmo resultado. Também vai dar isso aqui. Então, vou colocar assim. Note também que... Vou colocar assim. Note também que... Aí eu vou apagar. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que agora eu vou colocar o cochete nas duas últimas parcelas. Aí bora ver se vai dar o mesmo resultado. Então, vai ficar, no lugar do U, vai ficar o para B. Aí dentro do cochete, CD mais EF. Ok? Então, como é que ficaria? AB mais... aqui eu vou somar, né? Tem que somar as componentes. Vai ficar C mais E, D mais F. Ok? Então, essa foi a primeira soma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar, esses dois vetores. Então, vai ficar A mais C, E, B mais D, F. Ok? Tá. Agora, como dentro de cada componente, né, eu tenho só números reais, então eu posso abandonar os parênteses. Então, ficaria assim, A, C, E, B mais D, F. Ou seja, perdão, eu estou colocando aqui... Estou cometendo um erro aqui, tá? O VW ok? Então, o que aconteceu? Aqui eu vou chamar de 2 asteriscos. Aconteceu que tanto para essa expressão quanto para essa deu o mesmo resultado. Então, vou colocar assim, por 1 e 2, temos o quê? Que U mais V mais W é igual a U, V mais W. Ou seja, realmente satisfaz, realmente possui a propriedade associativa. Então, o primeiro caso, que é associativa, está ok. Agora, lembrando que são 8 propriedades, né? Então, vamos ir fazendo, né? É o jeito. A segunda propriedade que aparece aqui é a propriedade, essa segunda aqui, né? É a propriedade comutativa. Então, vamos fazer. A segunda propriedade é a propriedade comutativa. Então, é o mesmo esquema. Nós vamos chamar de U como sendo AB e V como sendo CD. Então, daí a gente pode fazer o seguinte. U mais V é igual a AB mais CD. Ok? Então, eu vou somar. Vai ficar A mais C, B mais D. Ok? Então, eu vou ter essa expressão aqui, que eu vou chamar de 1. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Agora, o que seria V mais U? V mais U seria CD mais AB. Ok? Então, eu vou somar. Vai ficar C mais A, B mais D. Ok? Então, até aí tudo bem. Agora, eu quero que vocês percebam o seguinte. Eu posso pegar esses dois elementos aqui
e comutar, fazer a propriedade comutativa aqui dentro. Tá? Vai ficar A mais C, e aqui é a mesma coisa, eu vou trocar. Então, em vez de ficar D mais B, eu vou colocar B mais D. Aí tu pode te perguntar, mas Raimar, tu não queres provar a comutativa? Então como é que tu vais usar aquilo que tu queres provar? Bem, eu quero provar a comutativa da soma de vetores, e não da soma do elemento do corpo. Porque se eu já sei que está no corpo, então é óbvio que vale a comutativa. Então, aqui dentro só tem número real. Então, essa soma aqui é uma soma de números reais, não é uma soma de vetores. Então, eu sei que para os números reais, a soma ela é comutativa. Então, aqui dentro eu posso trocar. Então, eu vou trocar. Então, em vez de ficar C mais A, eu vou colocar A mais C. Então, nessas condições, eu posso dizer que U mais V, V mais U é igual a A mais C, B mais D. Então, vou chamar de 2, né? Então, eu quero que tu percebas que tanto U mais V quanto V mais U deu o mesmo resultado. Né? Vai ficar A mais C, B mais D. A mais C, B mais D. Ou seja, se ambos deu o mesmo resultado, então eu posso colocar daí, por 1 e 2, eu posso dizer que U mais V é igual a V mais U. Ok? Então, com isso, eu provo a propriedade comutativa. Então, a ordem das parcelas não altera, a ordem das parcelas, em que as parcelas são vetores, não altera o resultado da adição. Deixa eu ver se eu acho que eu passei uma página. Não. Vou voltar mais. Então, a propriedade, a primeira propriedade está ok, a segunda está ok. Agora vamos para a terceira, do elemento neutro. Bem, nesse caso aqui, eu sei quem é o elemento neutro. A gente sabe, porque a gente já estudou geometria analítica. Mas eu vou fazer de conta que eu não sei, tá bom? Então vai ficar assim. 3, elemento neutro. Como eu não sei quem é o elemento neutro, na verdade eu não sei, eu estou fingindo que eu não sei, tá? Eu não sei nem se existe elemento neutro, então eu vou colocar assim, vou chamar o U como sendo AB, e eu vou chamar de X, o X como sendo, sei lá, XY. E esse aqui seria o meu suposto elemento neutro. Então, teria assim, U mais X, que seria igual a X mais U, né, porque eu já provei a comutativa, vai ter que ser igual a U. Ou seja, esse aqui, vou colocar aqui embaixo. Esse X aqui é que seria o meu elemento neutro. Tá? Então, nessas condições, ficaria assim. No lugar do U, eu vou colocar A mais B. No lugar do X, é o XY, né? E o U, de novamente, AB. Então, vai ficar A mais X, B mais Y, que é igual a AB. Como eu tenho agora uma igualdade de pares ordenados, então eu vou ter uma igualdade de componentes. Então, A mais X é igual a A, B mais Y é igual a B. Então, vai ficar assim. A mais X é igual a A, B mais Y é igual a B. Então, nessas condições, eu vou ter que o X é igual a 0 e o Y é igual a 0. Tá? Então, logo, o que eu vou ter? Logo, se eu somar U mais 0, 0, o que vai acontecer? U mais 0, 0 vai ficar AB mais 0, 0, que vai ficar igual a A mais 0, B mais 0, que vai ficar igual a AB. Só que o AB é o próprio U, né? Então, nessas condições, o 0, 0 é que assume a condição de elemento neutro. Então, ele que é o elemento neutro. Elemento neutro da adição, né? Então, o elemento neutro da adição,
a gente simbolizou assim, né, com o U estilizado, né, vai ser justamente o 0, 0. Ok? Tá. Então, a terceira propriedade tá, terceiro elemento neutro, ok. Agora, a quarta, eu tenho que ter o elemento simétrico. Elemento simétrico. Quem seria o elemento simétrico? Vamos lá. Quarta propriedade, eu tenho o elemento simétrico. Como é que seria o elemento simétrico? Eu posso pensar como sendo o U, como sendo o AB, tá? E eu vou chamar de X novamente, o XY, né? Vou colocar um X maiúsculo só para diferenciar do Xzinho. Esse aqui vai ser o meu simétrico de U, tá? Então, o que eu tenho? Se eu pegar o U e somar com o seu simétrico, vai ter que dar o elemento neutro. Então, se eu pegar o U e somar, tá ok. Mas quem seria o U? O U vai ser o AB. O X, né, vai ficar XY, e o elemento neutro nós já sabemos que é o 0, 0. Então, vou somar aqui, vai ficar A mais X, B mais Y, que é igual a 0, 0. Então, se eu tenho uma igualdade de pares ordenados, eu vou ter uma igualdade de componentes, né? A mais X é igual a 0, B mais Y é igual a 0. Então, nessas condições, eu vou ter X igual a menos A e Y igual a menos B. Então, o meu elemento simétrico ele vai ser justamente o menos A menos B. Então, daí, vou colocar mais embaixo um pouquinho. Então, daí o X seria menos A menos B. Que seria esse. Então, esse X é o simétrico. Esse X aqui é o menos U, né? Que é o menos A menos B. Então, como é que ficaria? Se eu somar U com menos U, ficaria como? Vai ficar AB mais menos A menos B. Ok? Deixa eu só ajeitar aqui, que ficou muito apertado. Então, eu tenho aqui U mais menos U vai ser igual a U, que é o AB, e o menos U, que é menos A menos B. Então, vai ficar A mais menos A, e aqui vai ficar B mais menos B. Como eles são simétricos, vai ficar 0, 0, né? Vai ficar A mais menos A vai dar 0. B mais menos B vai dar 0. Eles são simétricos. Então, vai ficar U menos U. Só que o 0, 0 é o 0, 0 é o elemento neutro, né, da. Então, com isso, eu já sei quem é o simétrico, né? Então, nessas condições, vou voltar aqui. Então, a propriedade do elemento simétrico também está ok. Tá? Agora, nós vamos para a quinta propriedade, que é essa aqui que eu estou multiplicando com 1, que vai dar ele mesmo. Então, eu vou colocar aqui para a gente não se perder. Vai ser aqui, vou chamar de 5. Vou colocar aqui. Desejamos mostrar que 1 vezes U vai dar o próprio U. Ok? Então, vou provar isso. De fato. Então, eu vou mostrar que isso é verdade. Tá? Então, se eu pegar, se o U for igual a B, então, vou colocar aqui. De fato,
seja U igual a AB, temos, o que eu vou ter? Eu vou ter que 1 vezes U vai ser igual a 1 vezes AB. Então, 1 vezes AB vai ficar 1 vezes A, 1 vezes B, que eu vou ter que multiplicar componente a componente. Só que como 1 é elemento neutro do corpo, né, elemento neutro da multiplicação no corpo, então vai ficar só o AB. E nessas contas vai dar o próprio U. Então, de fato, 1 vezes U vai dar o próprio U. Então, essa aqui já foi. Então, voltando. Então, essa aqui está ok. Agora, temos que mostrar essa daqui, né? Que seria associativa, né? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui. Assista. Desejamos provar que... Vou colocar, desejamos provar que alfa vezes beta... Vou colocar assim, alfa e beta são números reais, ou elementos do corpo, tá? Alfa vezes beta vezes o U vai ser igual a alfa beta vezes o U, ok? Então, vamos provar, tá? De fato, vou colocar assim, sejam alfa e beta pertencentes aos reais, que eu estou pensando em termos do corpo dos reais, e o U como sendo igual a... Eu vou chamar o U como sendo AB, tá? Temos... Então, eu posso fazer assim. Para não confundir com alfa e beta, eu vou chamar de XY, acho que fica melhor. Eu vou chamar o U de XY, tá? Então, alfa beta vezes U vai ficar alfa beta vezes XY. Aí, nessas condições, eu posso colocar esse escalar aqui para dentro do vetor. Vai ficar alfa beta vezes U, alfa beta vezes o Y. Ok? Então, nessas condições, eu posso fazer o seguinte, eu posso usar, como aqui dentro de cada componente eu tenho apenas números reais, elementos do corpo, né? Então, eu posso pegar e colocar deslocar os parênteses, né? A propriedade associativa. Tá? Aí, em seguida, eu posso pegar esse alfa e colocar para fora do vetor. Já que ele aparece em cada componente, eu posso colocar para fora do vetor. Ok? Aí, em seguida, eu posso fazer a mesma coisa pro beta. Então, como o beta aparece em cada componente, eu posso colocar para fora do vetor. Só que eu vou colocar ele assim, tá? Beta x, y. Só para diferenciar aqui dos parênteses do vetor xy. Ok? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso só substituir. Vai ficar alfa, beta. Aí, no lugar do xy, eu coloco quem ele é. O xy é o U. Então, eu vou ter isso aqui. Pronto, provei. Eu provei que isso é igual a isso. É igual a isso aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui na outra linha. Na outra página, na verdade. Logo, vou colocar em colchete, tá? Alfa, beta, U é igual a alfa, beta, U. Pronto, provei o que eu queria. Ok? Então, com isso... Deixa eu voltar aqui. Com isso, eu mato essa propriedade aqui. Agora, falta duas distributivas. Eu vou ter que distribuir vetores ou distribuir escalares, né? Então, tem essas duas aqui. Então, a sétima, eu estou distribuindo vetores. Então, vou colocar aqui.
Propriedade 7. Provemos que, vou colocar aqui, vou chamar assim, lambda, eu vou mudar a letra, tá? Só para não... Lambda U mais V é igual a lambda U mais lambda V. Ou seja, eu vou eu vou distribuir o escalar, tá? Eu vou distribuir o lambda para cada vetor da propriedade distributiva. Então, vamos provar isso. De fato, vou colocar tomando U como sendo igual a AB e V como sendo igual a CD, temos... Aí como é que ficaria? Lambda, vou colocar, em vez de colocar parênteses, vou colocar colchete, tá? Lambda, U mais V vai ficar lambda. No lugar do U vou colocar AB. E no lugar do V, eu vou colocar CD, né? Tem que substituir pelos valores. Então vai ficar... Aqui eu vou fazer a soma, né? Vai ficar A mais C, B mais D. Ok? Agora, como eu já tenho só o vetor, né? Eu tenho o escalar multiplicando o vetor, eu posso colocar o escalar para dentro do vetor. Então vai ficar lambda A mais C, lambda B mais C. Ok? Aí, nessas condições, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui dentro, só tem número real. Então, eu posso distribuir, né? Então, vai ficar lambda A mais lambda C. E aqui é a mesma coisa. Deixa eu ajeitar aqui. Lambda B mais lambda... lambda D, na verdade, né? Lambda D. Ok? Então, como eu estou somando, né? Aqui... eu posso pegar e separar, né? Vai ficar lambda A, lambda B, mais lambda C, lambda D. Ok? Separando, agora eu posso fazer o seguinte, como o lambda aparece em cada uma das componentes, eu posso colocar para fora. Lambda AB mais... Aqui é a mesma coisa, como lambda aparece em cada uma das componentes, eu ponho para fora, lambda CD. Ok? Agora eu posso fazer o seguinte, no lugar do AB, eu coloco o valor dele. O AB é o U, né? Lambda CD. No lugar do CD, eu coloco o valor dele, que é o V. Então, de fato, eu tenho isso aqui. Lambda U mais V é igual a lambda U mais lambda V. Ok? Então, eu provei a penúltima propriedade. Vou voltar aqui só para a gente visualizar de novo. Então, eu provei aqui a penúltima propriedade, que é essa distributiva aqui. Agora falta essa última, que é a oitava. Qual é a oitava? Agora eu vou distribuir escalares. Vou distribuir esse A mais B. A mais B vezes um vetor U. Então ficaria assim. Então, a última propriedade, né? Que é a oitava. A última propriedade diz aqui, vou colocar assim, desejamos provar que... Aí eu vou colocar assim, como eu vou somar escalares, né? Então vai ficar alfa mais beta vezes U, vai ficar igual a alfa vezes U mais beta vezes U. Ok? Vou colocar assim, de fato, tomando U igual a xy, vem... Agora eu vou provar essa igualdade aqui, né? Que é o meu objetivo final. Então, alfa mais beta vezes U é igual a
alfa mais beta vezes xy, tá? Agora vai ficar como? Como isso aqui é um escalar, eu vou colocar para dentro do vetor. Então vai ficar alfa mais beta vezes x, alfa mais beta vezes y, tá? Agora, como aqui só tem número, aqui dentro só tem número real, eu posso distribuir. Vai ficar alfa vezes x, beta vezes x, aqui, e aqui é a mesma coisa. Aqui vai ficar alfa vezes y mais beta vezes y. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso separar, né? Tenho esse com esse e esse com esse. Então, vai ficar alfa x, alfa y, mais beta x, beta y. Tá? Agora, finalmente, eu posso separar, como o alfa aparece nas duas componentes, eu posso colocar para fora alfa xy mais a mesma coisa aqui. Como beta aparece nas duas componentes, eu posso colocar para fora beta xy. Então, finalmente, eu teria alfa, aí no lugar do xy, só colocar aqui, olha, ou melhor, já está aqui, né? O xy é o u, né? Então, eu vou colocar o u aqui. Mesma coisa, no lugar do xy, eu coloco o u. Então, assim, o que eu tenho? Assim, eu vou ter que isso aqui, né, que é alfa, beta, u, é igual a alfa u mais beta u. Então, aí com isso eu posso concluir, né? Então, já matei a última propriedade. Então, eu posso dizer que, portanto, o V, que é o próprio R2, é um espaço vetorial sobre o corpo K, que é o corpo dos reais. Ok? Então, com isso, a gente termina a nossa demonstração e com isso a gente fecha a aula de hoje. Ok?